Casa Sertaneja Eletro. Desde 1971, nós não perdemos negócio. Após a confirmação do segundo caso de coronavírus, no início da noite do último sábado, especialistas se reuniram com a imprensa. Esse caso é aquela coletiva de imprensa que aconteceu em um hospital particular aqui de Poços de Caldas. O homem de 70 anos, que retornou de viagem do Chile, foi diagnosticado com a doença. O exame com o resultado positivo foi enviado para a prefeitura pela Fundação Ezequiel Dias durante a tarde do sábado ainda. Quem esteve lá foi o repórter Luiz Felipe Galo. Boa noite, Galo. Conta tudo aqui no plantão. Na tarde deste sábado foi confirmado o segundo caso de Covid-19 em Poços de Caldas pela Secretaria Municipal de Saúde. O caso, segundo a assessoria da Secretaria, que enviou a toda a imprensa, seria de um homem de 70 anos de idade que teria tido recentemente uma passagem ao Chile. E durante a tarde nós tivemos uma coletiva à imprensa aqui no Hospital da Unimed, onde o Dr. Mário Krugner, juntamente com o Dr. Eduardo Januzzi e também Dr. Bruno Leone, eles estiveram reunidos para ressaltar a importância e até fazer um apelo à população para que continuem em casa e que levem a sério esta pandemia. O ponto-chave desse enfrentamento, é que a gente não circule, que a gente fique quieto em casa. Isso é muito importante. Quando a gente não circula, o vírus não circula. E se esse vírus circula, ele circula de uma maneira mais lenta, possibilitando assim que a gente dê conta, de atender as pessoas da maneira mais adequada possível, Se todo mundo circular, se todo mundo se movimentar, se a vida voltar ao normal que era antes, existe um risco muito grande das pessoas adoecerem ao mesmo tempo. E aí a nossa saúde vai entrar em colapso, Vai faltar atendimento, vai faltar UTI, vai faltar respiradores. Uma novidade, entre aspas, apresentada nesta coletiva é com relação aos sintomas, já que, segundo o médico infectologista Dr. Mário Krugner, existem novos sintomas que estão sendo apresentados com frequência aqui no pronto atendimento. Os sintomas clássicos, acho que todo mundo entendeu, a comunidade como um todo entendeu, e que o gatilho de buscar um atendimento médico é a falta de ar, o cansaço, a dispneia, O que a gente vem percebendo também é que, além desses sintomas, a dor abdominal, a diarreia e a febre também estão incluídos nisso aí. Isso não significa que as pessoas possam ter qualquer dor abdominal, qualquer outra febre, qualquer outra diarreia por outros motivos, mas eu gostaria de deixar em alerta na comunidade que isso também pode ser um sinal. O diretor clínico do hospital, Dr. Bruno Leone, aproveitou para ressaltar a importância de se levar a sério este momento e até mesmo com relação aos casos que estão sendo apresentados aqui no hospital. Os casos estão aumentando, os casos mais graves estão chegando, então isso faz com que, como o nosso próprio ministro da Saúde falou hoje, que a gente deve continuar em isolamento social. Isolamento social vale para todos, não é só para idoso, não é só para grupos de risco, também para as outras pessoas, porque senão a gente pode estar levando isso para casa numa velocidade mais rápida, como o Mário falou, e fazendo com que todo o sistema entre em colapso. O cardiologista Dr. Eduardo Januzzi aproveitou para ressaltar os números com relação às internações, já que existem bastante casos característicos ao Covid-19, porém ainda não confirmados. Nós temos agora no hospital um caso confirmado, já esse caso foi confirmado hoje com o Covid-19, que se encontra na UTI do Hospital Unimed. E tivemos 6 casos que já foram, que a gente tem uma alta suspeita clínica, como o Dr. Mário disse, já foi inclusive embora com o tratamento, que deu certo o tratamento e foi embora. E no momento temos mais 3 pacientes suspeitos com a característica clínica de Covid-19 internado na ala do Hospital Unimed. O cardiologista confirma que desses casos de internação mais graves, realmente o predomínio se dá a pessoas idosas, do grupo de risco. Está tendo casos de pessoas mais jovens também, em torno aí na faixa etária de 40, 50 anos, mas os casos mais graves se confirmam que a literatura está mostrando, que são pacientes mais idosos e pacientes que têm comorbidades importantes. A pessoa pode estar
né, a pessoa jovem pode estar se sentindo segura, falar, olha, estatisticamente, na minha faixa etária, as pessoas adoecem de uma maneira muito leve, eu vou pegar um resfriado, ou não vou ter nada, tal, né? Mas eu acho que está na hora dele pensar no outro, né? Porque ele pode ser um portador assintomático e está transmitindo para as pessoas que ele ama, pessoas da casa dele, né? Os seus pais, seus avós, né? Mas ele está bem e ele está sendo um transmissor assintomático da doença. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Olha só, muito obrigado. Belo trabalho, bela entrevista do repórter Luiz Felipe Galo, Dr. Mário Krugner, esse médico que tem nos orientado tanto, tem trazido tanto, como o senhor tem sido importante, Dr. Mário Krugner, né, na informação, as participações aqui nos programas da casa, imagino que em outros, né, veículos de comunicação também, mas como é importante, né, ouvir de um médico experiente, de um profissional do mais alto nível, como é o Dr. Mário Krugner. E também o Dr. Bruno aí, que falou muito, e essa fala dele realmente deixou as pessoas com o pé atrás. E aí é onde que, claro, não sou um técnico aí do assunto, não sou da área de saúde, não tenho, né, nem bagagem para discutir algo assim, né? Se os médicos, que são os médicos, estão batendo cabeça, né, imagine uma pessoa que não entende da área de saúde. E a maioria que está aí não entende não, viu? Tem muita gente aí que não é da área da saúde, que atua na área da saúde e que paga de bonzão. Mas na hora do vamos ver, dá o passo atrás. Por isso nós precisamos ter grandes profissionais, como o Dr. Mário Krugner, por exemplo, falando importantíssima essa coletiva, porque ela confronta, inclusive, os números oficiais do município. O município tem culpa? Não. O Estado tem culpa? Não. O Brasil é que não está preparado para agir durante essa pandemia. Gente, o nosso país não está preparado para isso. Estão correndo aí contra o tempo, montando hospitais no meio de estádios de futebol. Porque o pico dessa pandemia, ele deve atingir o ápice até o dia 14 de abril, né? Março, abril, isso mesmo. Entre o dia 6 e o dia 14 de abril, deve ser aí o pico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Seguindo aí o que aconteceu nos outros países, onde o vírus chegou primeiro. Caso da Itália e da própria China, que já está aos poucos começando a voltar ao normal. Agora, falar que isso vai acabar amanhã, acho muito difícil. Por isso que eu digo que nós temos que ser fortes e temos que ser persistentes. O governo está acenando com essas ajudas, creio que deva vir coisa nova por aí. Vejo que estão tentando de tudo também, apesar de estarem também extremamente perdidos, principalmente o presidente da República. Está mais perdido, né, que segue no tiroteio. Essa é a mais pura verdade. Fala uma besteira atrás da outra. Votei no atual presidente, acreditando muito que poderia desenvolver um trabalho principalmente sério, mas as falas do presidente realmente são de deixar a gente com vergonha. Né? Falar que tem que enfrentar o vírus como homem, não como criança, sabe? Isso não é nem, né? Isso não é um linguajar de um presidente, sem contar um monte de palavrão que ele fala. É realmente vergonhoso o que está acontecendo com o nosso país. Sorte dele que ele tem bons ministros. Sorte dele que tem bons ministros. O próprio Mandetta aí, que começou a bater de frente com ele, já circula aí que o Mandetta pode até ser demitido. Já circula. Acompanhei uma entrevista no ano passado do vice-presidente do Mourão, do programa do Pedro Bial, estava até comentando hoje com a Luciana Abreu, lá na Band FM, o quanto é inteligente, o quanto é culto o vice-presidente. Não fala tanta besteira, pelo menos. Espero que não aconteça o que aconteceu nos últimos tempos aí. Né, queda de presidente por falta de comando, né, e principalmente por falta de estrutura psicológica, porque o atual presidente tem se mostrado extremamente sem estrutura psicológica para tomar conta de um caso tão grave. Isso não é uma gripinha, gente. Não se trata de uma gripe. Estamos falando de uma pandemia que vem passando aí o rodo no mundo inteiro. Grandes potências já foram ao chão. Imagina o Brasil, se não se cuidar, né, com essa falta de estrutura que nós temos.